Maio de 1928. Fazenda Olho d'Água, sertão da Bahia. Uma mulher de 32 anos está ajoelhada no chão da casa grande, mãos amarradas atrás das costas, rosto machucado, vestido rasgado. 3 crianças choram trancadas num quarto ao lado. A mais velha tem apenas 9 anos. O coronel Antônio Machado caminha ao redor dela segurando um chicote, sorrindo. Você deveria ter aceitado quando pedi com educação, dona Ana. Agora vai ser do jeito difícil. Mas o que o coronel não sabia é que naquele exato momento, a 20 quilômetros dali, um menino de 12 anos corria pela caatinga, descalço, sangrando dos pés, levando um pedaço de tecido rasgado e uma mensagem desesperada. Destino, encontrar o rei do cangaço. E quando Lampião ouviu o que aquele menino tinha a dizer, o destino do coronel Antônio Machado foi selado. Se você quer conhecer a história real de quando Lampião protegeu uma viúva indefesa contra um dos coronéis mais poderosos do sertão, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque hoje você vai ver Lampião não como bandido, mas como o único que teve coragem de fazer o que a lei nunca fez. Antes de entrar na história, você precisa entender o Brasil de 1928. A República tinha quase 40 anos. Na capital, falava-se de modernidade, de progresso, de direitos. Mas no sertão nordestino, nada disso chegava. Os coronéis eram a lei absoluta. Controlavam terras, votos, vidas. Eram juiz, polícia e executores. E quando um coronel queria algo, terra, dinheiro, mulher, ele simplesmente tomava. E as mulheres, especialmente as viúvas, eram as mais vulneráveis. Sem marido para proteger, sem direitos legais, dependentes da bondade dos poderosos. Muitas eram forçadas a aceitar propostas dos coronéis. Trabalhar de graça, entregar terras ou coisa pior, denunciar para quem? O delegado era compadre do coronel. O juiz devia favor. O padre recebia doação da fazenda. O Estado existia no papel. No sertão, quem mandava eram os coronéis. Foi nesse vácuo de justiça que Lampião se tornou mais do que bandido. Para muitos, era a única esperança. Em maio de 1928, uma viúva chamada Ana de Oliveira estava prestes a descobrir isso. Ana de Oliveira, 32 anos em 1928, viúva há 2 anos, 3 filhos, José, 9, Maria, 6 e João, 4. O marido, Manuel, tinha sido vaqueiro da fazenda Olho d'Água, homem honesto, trabalhador. Morreu de febre amarela em 1926, deixando Ana sozinha com as crianças e uma dívida de 3 safras com o coronel. Ana era forte, trabalhava na roça, lavava roupa, costurava. Fazia de tudo para sustentar os filhos. Mas a dívida não diminuía. O coronel cobrava juros que tornavam impossível pagar. E depois que Manuel morreu, o coronel Antônio começou a olhar para Ana de um jeito diferente. Um jeito que fazia ela tremer de medo. Coronel Antônio Machado, 52 anos. Dono da fazenda Olho d'Água e de mais 3 propriedades. Rico, poderoso, cruel. Viúvo também, mas por escolha. A esposa tinha morrido em circunstâncias misteriosas, 10 anos antes. Ninguém falava muito sobre isso, mas todos sabiam que ela tinha morrido com hematomas no rosto. Antônio tinha fama de usar seu poder para conseguir o que queria. Terras, tomava. Dinheiro, roubava, mulheres, forçava. Diziam que já tinha 4 filhos bastardos espalhados pela região, todos frutos de relações com empregadas que não podiam dizer não. E agora ele queria a Ana. Toinho, o menino mensageiro, 12 anos, filho de um agregado da fazenda. Esperto, rápido, corajoso, além da conta. Tinha crescido ouvindo histórias de Lampião. Para ele, o cangaceiro não era bandido.
era herói, o único que enfrentava os coronéis. E quando viu o que estava acontecendo com Dona Ana, tomou uma decisão que mudaria tudo. E Lampião, em 1928, tinha 31 anos. Já era o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Comandava um bando de quase 50 homens. Era temido, odiado, admirado, mas tinha uma regra que poucos conheciam. Não tolerava coronel que abusava de mulher, especialmente viúva, especialmente mãe. Por quê? Porque sua própria mãe tinha sido viúva depois que seu pai foi assassinado. Lampião tinha visto o que homens poderosos faziam com mulheres sem proteção e jurou que sempre que pudesse, faria diferente. Maio de 1928 seria uma dessas vezes. Tudo começou 6 meses antes, em novembro de 1927. Ana estava trabalhando na roça quando o capataz do coronel apareceu. Dona Ana, o coronel Antônio mandou chamar a senhora na casa grande. O coração de Ana apertou. Chamado do coronel nunca era boa coisa. Foi. Entrou pela porta dos fundos, como era costume para os pobres. Foi levada até o escritório. Lá estava o coronel, sentado numa cadeira de couro, charuto na boca, copo de uísque na mão. Senta, Ana. Ela ficou de pé. Prefiro ficar em pé, senhor. Não foi pedido, foi ordem. Ana sentou na ponta da cadeira, mãos no colo, olhos baixos. Você me deve 3 safras, Ana. Isso dá... Quanto mesmo, Zé? Perguntou ao capataz. 150 mil réis, patrão. 150 mil réis. E como você pretende pagar? Eu estou trabalhando, senhor. Todo dia na roça, lavando roupa, costurando. Trabalhando. O coronel deu uma risada curta, sem humor. Com esse trabalho, você vai levar 10 anos para pagar. Seus filhos vão ter filhos e você ainda vai estar devendo. Ana não respondeu, só apertou as mãos no colo. Mas eu sou o homem generoso, Ana. Tenho uma proposta. Ela levantou os olhos e viu o jeito que ele olhava para ela. E entendeu. Você vem morar aqui na casa grande, como governanta, cuida da casa, da minha roupa, da minha comida, e em troca eu perdoo a dívida. As palavras eram governanta, mas ambos sabiam o que ele realmente queria. Eu tenho 3 filhos, senhor. Eles ficam na casa de vocês. Eu mando comida, eles não vão passar fome. Senhor, eu sou mulher honrada, viúva do Manuel. Não posso. A voz do coronel ficou fria. Não pode? Ou não quer? Eu não quero, senhor. Com respeito, mas não quero. O silêncio que seguiu foi pesado. O coronel levantou devagar, caminhou até ficar bem perto dela. Você tem certeza dessa resposta, Ana? Tenho, senhor. Então vou te dar 1 mês para pensar melhor. E se a resposta continuar sendo não? Ele se abaixou, ficou na altura do ouvido dela. Vai ter consequências. Ana saiu de lá tremendo. O mês passou. Ana não mudou de ideia. E o coronel começou a apertar. Primeira semana, mandou cortar o fornecimento de água da casa dela. Ana teve que carregar água do rio, a 2 quilômetros de distância. Segunda semana, proibiu os comerciantes locais de vender fiado para ela. Ana teve que pedir comida emprestada aos vizinhos. Terceira semana, mandou o capataz dizer que ela estava dispensada de trabalhar na roça, sem trabalho, sem dinheiro. Quarta semana, apareceu na casa dela bêbado de madrugada, bateu na porta. Gritou que ela era dele, que ia pagar de um jeito ou de outro. Ana trancou a porta, abraçou os filhos, rezou a noite inteira. No dia seguinte, foi à delegacia. O delegado ouviu. Balançou a cabeça. Dona Ana, o coronel Antônio é homem importante. O que a senhora quer que eu faça? Que o senhor o prenda. Ele está me ameaçando. Ameaçando como? Ele bateu na senhora? Não, mas invadiu sua casa?
Bateu na porta, mas não entrou porque... Então não tem crime, dona Ana. É a palavra da senhora contra a dele. E ele é coronel. Ana saiu da delegacia com a certeza de que estava sozinha. Final de abril de 1928. O coronel mudou de estratégia. Se não podia ter Ana pela boa vontade, teria pela força. Mas precisava de um pretexto. Mandou o capataz plantar uma peça de prata roubada na casa de Ana. No dia seguinte, apareceu com 2 jagunços. Roubaram uma peça valiosa da minha casa. Tenho informação que está aqui. Senhor, eu não roubei nada. Vamos ver. Reviraram a casa e acharam a peça debaixo da cama de Ana. Tá vendo? Ladra! Isso foi plantado. Eu nunca entrei na casa grande. Cala a boca! O coronel deu um tapa no rosto dela. O primeiro. Ana caiu no chão. Os filhos choraram. Você me deve 150 mil réis. Agora me deve mais 200 pela peça roubada. E vai pagar. Ou eu tomo seus filhos como pagamento. Não, por favor, não. Então você sabe o que fazer. Ana estava encurralada. Se não aceitasse, perderia os filhos. Se aceitasse, perderia a si mesma. Naquela noite, chorou até não ter mais lágrimas. 5 de maio de 1928. O coronel mandou buscá-la de manhã cedo. É hoje, Ana. Ou você vem por bem, ou eu levo seus filhos embora na frente dos seus olhos. Ana não tinha escolha. Deixou os filhos com uma vizinha, pediu que cuidasse deles, e foi. Chegou na casa grande, foi levada para um quarto. O coronel estava lá. Finalmente você entendeu seu lugar. Ele trancou a porta. Ana tentou resistir, gritou, chorou, implorou. Ele não se importou. Quando terminou, Ana estava no chão, vestido rasgado, rosto machucado, alma destroçada. Agora você é minha e vai fazer o que eu mandar quando eu mandar, entendeu? Ana não respondeu, só chorava em silêncio. Foi quando ouviram barulho lá fora, gritos, correria. O coronel abriu a janela, viu fumaça. O galpão de ferramentas estava pegando fogo. Que diabo! Saiu correndo, deixando Ana sozinha no quarto trancado. Do lado de fora, um menino de 12 anos chamado Toinho observava. Ele tinha ateado fogo como distração. E agora corria para a caatinga, levando consigo o vestido rasgado de Ana e uma única missão: encontrar Lampião. Toinho tinha visto tudo. Trabalhava como ajudante na fazenda, cuidando dos cavalos. Tinha visto quando levaram Dona Ana à força para a casa grande. Tinha ouvido os gritos dela. Tinha visto o coronel sair ajeitando o cinto e sorrindo. E algo dentro dele quebrou. Toinho conhecia Ana. Ela era amiga de sua mãe. Tinha dado comida para ele quando sua família passou fome. Tinha costurado uma camisa nova para ele no ano anterior. Era boa, era honesta, era mãe. E o coronel tinha destruído ela. Toinho também conhecia as histórias de Lampião. Seu pai tinha sido coiteiro anos atrás. Contava que Lampião odiava coronel que mexia com mulher. Se um dia você vir um coronel fazendo sacanagem com mulher indefesa, seu pai tinha dito uma vez, conta pro Lampião, ele resolve. Então Toinho decidiu, ia contar. Esperou o anoitecer. Pegou o vestido rasgado que Ana tinha deixado para trás quando saiu do quarto. Pegou comida da cozinha. Encheu um cantil e partiu. Toinho não sabia exatamente onde Lampião estava, mas sabia a direção geral. Tinha ouvido comentários de que o bando estava perto da Serra do Talhado, a uns 3 dias de caminhada. O primeiro dia foi o mais difícil. Toinho nunca tinha andado sozinho pela caatinga. Tinha medo de cobra, de onça, de se perder, mas toda vez que pensava em desistir, lembrava dos gritos de Dona Ana e continuava. Dormiu debaixo de um juazeiro, comeu rapadura e farinha seca.
Bebeu água de uma cacimba que quase estava vazia. No segundo dia, os pés começaram a sangrar. As alpargatas que tinha estavam se desfazendo. Tirou e seguiu descalço. O sol era impiedoso. Queimava a pele, rachava os lábios, mas Toinho não parava. À noite, ouviu uivo de animal. Não sabia se era cachorro do mato ou coisa pior. Subiu numa árvore e dormiu lá, amarrado com o próprio cinto para não cair. No terceiro dia, estava exausto, com fome, com sede, quase sem forças. Foi quando viu fumaça no horizonte. Acampamento. Toinho se aproximou devagar. Podia ser volante, podia ser outro bando, podia ser perigo, mas quando viu os chapéus de couro característicos, soube. Era Lampião. Saiu do mato com as mãos levantadas. Não atira, eu venho em paz, preciso falar com Lampião. 3 rifles apontaram para ele imediatamente. Corisco chegou primeiro. Quem é você, menino? Meu nome é Toinho, vim da fazenda Olho d'Água. Preciso falar com Lampião, é urgente. Tá sozinho? Tô. Como sabe que a gente tá aqui? Eu imaginei, meu pai era coiteiro, ele me ensinou. Corisco estudou o menino. Magro, sujo, pés sangrando, mas olhos determinados. Espera aqui. 5 minutos depois, Lampião apareceu. Toinho nunca tinha visto ele pessoalmente. Era menor do que imaginava. Não chegava a 1,70 m, mas tinha uma presença que enchia o espaço. Você tem coragem, menino. Atravessar a caatinga sozinho para me procurar. Ou é muito corajoso ou muito doido. E preciso da sua ajuda, seu Lampião. Ajuda com o quê? Toinho respirou fundo e contou tudo. Sobre Ana, sobre os filhos dela, sobre a dívida falsa, sobre o assédio, sobre o estupro. Lampião escutou em silêncio. Mas Maria Bonita, que tinha se aproximado para ouvir, tinha lágrimas nos olhos. Quando Toinho terminou, tirou o vestido rasgado da mochila. Ela deixou isso para trás. É a prova. Lampião pegou o vestido, olhou, viu o sangue seco, o tecido rasgado, e seus olhos ficaram duros como pedra. Esse coronel, qual o nome dele? Antônio Machado, fazenda Olho d'Água. Eu conheço ele. Filho da puta sempre foi. Virou para o bando. Preparem-se, a gente vai fazer uma visita. Lampião não atacava sem planejar. Precisava saber tudo sobre a fazenda, sobre o coronel, sobre a rotina. Mandou Dadá e Zé Baiano disfarçados de tropeiros até a região. Passaram 3 dias coletando informações. Voltaram com um relatório completo. Capitão, a fazenda tem uns 20 trabalhadores. O coronel tem 6 jagunços armados. A casa grande fica no alto de uma colina. Tem 3 entradas. A principal é vigiada dia e noite. As outras 2, nem tanto. E a mulher? A Ana? Ela tá lá ainda. Trancada num quarto. Dizem que o coronel vai até lá todo dia. Lampião fechou o punho. E os filhos dela? Tão com uma vizinha. Mas o coronel mandou dizer que se ela tentar fugir, ele pega as crianças. Filho da mãe. Maria Bonita se aproximou. Virgulino, essa mulher, ela não aguenta muito mais. A gente precisa agir rápido. Eu sei. Mas se a gente invadir de qualquer jeito, o coronel pode matar ela antes. Tem que ser certeiro. Então qual o plano? Lampião pensou por um momento. A gente não vai invadir. A gente vai ser convidado. O plano de Lampião era arriscado, mas brilhante. Toinho voltaria para a fazenda. Fingiria que tinha se perdido na caatinga e conseguido voltar. Uma vez lá, deixaria sinais para o bando. Uma toalha vermelha pendurada na janela significava que o coronel estava na casa grande. Uma toalha branca significava que tinha saído. Quando o coronel saísse
e Dadá tinha descoberto que ele ia à cidade todo sábado de manhã para jogar cartas, o bando entraria. Mas e a dona Ana? Perguntou Toinho. Ela ainda está presa. Deixa comigo, disse Maria Bonita. Eu vou entrar primeiro. Como? Como mulher pedindo trabalho. Ninguém desconfia de mulher. No sábado seguinte, o plano entrou em ação. Maria Bonita se vestiu como camponesa simples. Vestido velho, lenço na cabeça, postura curvada, bateu na porta da casa grande. O capataz atendeu. O que quer? Tô procurando trabalho, senhor. Sou lavadeira. Soube que o coronel precisa de gente. A gente não precisa de ninguém. Por favor, senhor. Eu tenho filhos passando fome. Faço qualquer coisa. O capataz hesitou. Olhou para ela. Mulher velha, ou que parecia velha, inofensiva. Espera aí. Voltou 5 minutos depois. O coronel disse que pode começar segunda, mas hoje é sábado, ele não tá. Posso dar uma olhada na casa para saber o que precisa ser lavado? Tá bem, mas rápido. Maria Bonita entrou. Caminhou pela casa como quem estava conhecendo, mas estava mapeando. Quantos quartos, quantas saídas, onde estavam os jagunços e procurando Ana. Encontrou, num quarto do segundo andar. Porta trancada. Fingiu tropeçar perto da porta. Derrubou uma bacia barulhenta. De dentro, uma voz fraca. Quem tá aí? Maria se aproximou. Falou baixo, rápido. Ana, sou amiga. Lampião tá vindo te buscar. Aguenta firme. Sábado que vem, você vai ser livre. O quê? Como você? Não fala nada. Confia em mim. Maria saiu antes que alguém desconfiasse. Quando chegou no acampamento, tinha todas as informações que precisavam. Sábado que vem, disse a Lampião. É quando a gente vai. Sábado, 19 de maio de 1928. O coronel Antônio saiu de manhã cedo, como sempre. Ia para a cidade jogar cartas com outros coronéis. Assim que a toalha branca apareceu na janela, sinal de Toinho, o bando se moveu. 20 cangaceiros, divididos em 3 grupos. Grupo 1, Lampião, Maria Bonita, Corisco. Pela entrada principal. Grupo 2, Dadá, Moita Brava. Pelos fundos. Grupo 3, Zé Baiano. Cercando o perímetro. Chegaram como tempestade. Os jagunços na entrada nem tiveram tempo de reagir. 2 foram desarmados, 4 fugiram. Lampião entrou na casa grande como dono. Onde está a mulher? A Ana. Um empregado apavorado apontou para cima. Segundo andar, terceira porta. Lampião subiu as escadas 3 degraus de cada vez. Chutou a porta. A fechadura arrebentou. Lá estava Ana, magra, roupa suja, olhos fundos, mas viva. Ela olhou para ele sem entender. Quem é o senhor? Lampião, vim te tirar daqui. Ana começou a chorar. Meus filhos, ele disse que se eu fugir... Seus filhos estão sendo buscados agora mesmo. Vão estar te esperando quando a gente sair. Mas o coronel, ele vai me matar. Vai matar eles. Lampião se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos dela, que tremiam nas dele. Dona Ana, olha para mim. O coronel não vai encostar mais um dedo na senhora. Eu prometo. Pela primeira vez em semanas, Ana sentiu algo que tinha esquecido. Esperança. Lampião não saiu da fazenda. Ficou, esperando. Mandou limpar Ana, dar roupa limpa, comida, água. Maria Bonita cuidou dela pessoalmente. Você é forte, disse Maria. Mais forte do que imagina. Aguentou tudo isso e não quebrou.
Eu quebrei sim. Ana chorou. Por dentro eu quebrei toda. Quebrou, mas não morreu. E quando a gente quebra, mas continua viva, a gente pode se reconstruir, mais forte. Enquanto isso, Lampião reunia os trabalhadores da fazenda no terreiro. Vocês não têm nada a temer. A gente não veio por vocês. Viemos pelo patrão de vocês. O coronel vai mandar matar todo mundo, disse um vaqueiro. O coronel não vai mandar nada, porque quando eu terminar com ele, ele não vai ter poder nenhum. As horas passaram. 4 da tarde. O coronel deveria estar voltando a qualquer momento. Lampião estava sentado na cadeira do escritório do coronel, pés na mesa, rifle no colo, esperando. 5 da tarde. Barulho de cavalos. O coronel Antônio voltava. Vinha bêbado, tinha perdido no carteado e bebido para esquecer. Entrou pela porta principal sem olhar direito. Zé, cadê você? Traga meu jantar. Silêncio. Zé. Foi quando percebeu. A casa estava quieta demais. Colocou a mão na garrucha que carregava no cinto. Caminhou devagar pelo corredor. Entrou no escritório e viu Lampião sentado na sua cadeira. O sangue congelou. Boa tarde, coronel. Tava te esperando. Antônio tentou sacar a arma, mas Corisco apareceu atrás dele, encostou um punhal nas costelas. Eu não faria isso. Desarmaram o coronel. O empurraram para dentro do escritório. Senta! Você sabe quem eu sou? Sei. Você é Antônio Machado. Coronel. Rico. Poderoso. Lampião se levantou. E covarde filho da mãe que estupra viúva indefesa. Eu não estuprei ninguém. Ela veio porque quis. Porque quis. A voz de Lampião ecoou pela casa. Ela veio porque você ameaçou tomar os filhos dela, porque você inventou dívida, porque você plantou coisa roubada na casa dela, e quando ela não teve mais escolha, você a forçou. Ela me devia. Eu tinha direito. Direito! Lampião deu um soco na mesa. Você não tem direito nenhum sobre a vida dela, sobre o corpo dela, sobre a dignidade dela. Quem é você para falar de dignidade? Você é bandido, assassino. Sou, mas nunca forcei mulher, nunca estuprei. Nunca usei poder para destruir gente indefesa. Lampião fez sinal. Maria Bonita trouxe Ana. Quando o coronel viu ela, tentou se levantar. Corisco o empurrou de volta. Dona Ana, disse Lampião, esse homem aqui, ele te deve alguma coisa? Ana olhou para o coronel. Todo o medo, todo o ódio, toda a dor. Ele me deve tudo. Minha paz, minha dignidade, minha vida. Então hoje ele vai começar a pagar. Lampião não matou o coronel. Fez algo pior. Mandou trazer todos os trabalhadores da fazenda, todos os vizinhos próximos. Queria testemunhas. No meio do terreiro, montou um julgamento. Antônio Machado, você é acusado de abuso de poder, roubo, extorsão e estupro. Como se declara? Isso é ridículo. Você não tem autoridade. Autoridade? A senhora delegacia não fez nada. O juiz não fez nada. A igreja não fez nada. Então eu faço. Virou para Ana. Dona Ana, a senhora quer justiça? Ana hesitou. Olhou para o coronel, para os filhos que Toinho tinha trazido e estavam abraçados a ela. Eu quero que ele nunca mais encoste em mulher nenhuma. Vai ser feito. Lampião pegou a mesma corda que o coronel usava para amarrar gado. Amarrou o coronel num poste no meio do terreiro. Tira a camisa dele. O quê? Não! Mas não teve escolha. Tiraram a camisa. O corpo branco, gordo, mole, ficou exposto. Lampião pegou o próprio chicote do coronel, o mesmo que ele usava nos empregados. Você gosta de bater em gente indefesa? Hoje vai aprender como é apanhar.
Não foi muitas chicotadas, 10, uma para cada dia que Ana ficou presa, mas cada uma doeu, e cada uma foi assistida por dezenas de pessoas que o coronel tinha oprimido. Quando terminou, o coronel chorava, humilhado, destruído. Mas a lição não acabou, disse Lampião. Mandou trazer os papéis de dívida, todos os documentos falsos que o coronel tinha usado para escravizar Ana e outros trabalhadores. Queimou tudo, um por um. Na frente do coronel. Agora sobre a fazenda. Não, não, você não pode. Eu posso e vou. Essa fazenda agora é dos trabalhadores. Vocês vão dividir a terra, plantar, colher e ficar com o lucro. Os trabalhadores ficaram em choque. Nunca tinham imaginado serem donos de terra. E você, apontou para o coronel, tem duas escolhas. Sai do sertão hoje e nunca mais volta. Ou fica e responde pelo que fez. Se eu sair, vou para onde? Não é problema meu. Mas se eu ouvir que você voltou, que tocou em outra mulher, que tentou retomar essa fazenda, eu volto. E da próxima vez, não vai ser chicote. O coronel saiu naquele mesmo dia, montou num cavalo com as costas ainda sangrando e partiu. Nunca mais voltou. Nos dias seguintes, a fazenda se transformou. Ana, pela primeira vez em meses, dormiu sem medo. Acordou nos braços dos filhos. Chorou, mas dessa vez de alívio. Lampião e o bando ficaram 3 dias, não para saquear, para organizar. Ajudou a dividir a terra entre os 20 trabalhadores. Ensinou eles a fazerem um conselho para tomar decisões juntos. Maria Bonita passou horas conversando com Ana. O que ele fez com você não define você, disse. Você não é o que aconteceu. Você é como você reage. Mas eu me sinto suja, quebrada. Quebrada sim, mas vidro quebrado ainda reflete luz, e você vai refletir de novo. Ana não acreditava totalmente, mas pela primeira vez tinha esperança. Lampião também conversou com os filhos dela. Seu José, disse ao menino de 9 anos, você é o homem da casa agora, cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos, mas não carrega peso demais, você ainda é criança. Seu Lampião, o senhor é bandido? Lampião sorriu. Sou. Faço coisas ruins, mas tem dias que faço coisas boas também. Hoje foi um desses dias. Quando eu crescer, quero ser que nem o senhor. Não queira. Seja melhor que eu. Estude, trabalhe, viva em paz. Isso é mais difícil e mais importante. No terceiro dia, Lampião reuniu todos. A gente precisa partir, mas antes algumas coisas. Colocou um saco de moedas no chão. Isso aqui é do cofre do coronel. Agora é de vocês. Dividam entre todos. Usem para sementes, ferramentas, comida. Mas seu Lampião, disse um trabalhador, isso é roubo. É justiça. Esse dinheiro foi roubado de vocês primeiro. Agora está voltando. Depois se virou para Tuinho. Menino, você tem coragem. Atravessou a caatinga sozinho para salvar alguém. Você quer vir com a gente? Toinho olhou para Lampião, para o bando. Era seu sonho, mas olhou para sua mãe, para os amigos, para Ana e os filhos. Não, seu Lampião, meu lugar é aqui, cuidando de quem amo. Lampião sorriu. Resposta sábia. Você vai ser grande, menino. E partiram. 15 sombras sumindo na caatinga como chegaram, mas deixando para trás algo que nunca tinha existido ali antes. Esperança. Novembro de 1928. A fazenda Olho d'Água era outra. Os trabalhadores tinham plantado, colhido, vendido. Pela primeira vez tinham dinheiro próprio. Construíram uma escola pequena. Contrataram um professor. Ana tinha virado a líder informal da comunidade. Ela que organizava os mutirões, que resolvia conflitos, que aconselhava. As cicatrizes, físicas e emocionais,
ainda estavam lá, mas ela estava reconstruindo, devagar, um dia de cada vez. Seus filhos estavam na escola, José aprendendo a ler, Maria ajudando a mãe, João crescendo sem medo. Toinho tinha se tornado mensageiro oficial da comunidade. Levava recados, trazia notícias, conectava as fazendas vizinhas, e toda vez que alguém perguntava como aquilo tudo tinha acontecido, a história era contada. O dia que Lampião salvou Dona Ana. Dezembro de 1928. Chegou um boato. O coronel Antônio estava em outra cidade, juntando homens armados. Planejava voltar, retomar a fazenda. O medo voltou. As pessoas se reuniram. E se ele voltar? E se trouxer jagunços? A gente não tem armas. Ana levantou, firme. Se ele voltar, a gente enfrenta, juntos. Não somos mais escravos. Somos donos, e ninguém tira isso da gente. Mas Dona Ana, não tem mais. Lampião nos deu a chance. Agora é com a gente. A coragem dela contagiou os outros. Prepararam-se. Organizaram vigias, fizeram ferramentas virarem armas. O coronel não voltou. Talvez porque soube da preparação. Talvez porque realmente teve medo de Lampião. Talvez porque percebeu que tinha perdido não só a fazenda, mas o poder. Mas o importante é, não voltou, e a comunidade ficou mais forte por ter se preparado. Janeiro de 1929, 8 meses depois do resgate. Ana estava no mercado da cidade quando viu o coronel Antônio. Ele estava diferente, magro, roupa velha, olhar perdido. Tinha perdido tudo, as terras, o dinheiro, o poder. Estava pedindo esmola. Quando viu Ana, ficou branco, tentou se esconder, mas Ana caminhou até ele. O coronel tremeu. Achou que ela ia gritar, chamar atenção, humilhar ele. Ana olhou para ele, para o homem que tinha destruído sua vida, que tinha a estuprando, que tinha ameaçado seus filhos, e sentiu pena. Antônio Machado, disse com voz calma. Dona Ana, eu sinto muito. Não sente. Você sente é medo e vergonha, mas não é arrependimento de verdade. Ela tirou 2 moedas do bolso, colocou na mão dele. Isso não é perdão, é compaixão, porque eu não sou você. Eu não viro monstro só porque você virou. E foi embora. O coronel ficou parado, olhando para as moedas, chorando. Naquele momento, Ana entendeu. Ela tinha vencido. Não porque ele tinha caído, mas porque ela tinha se levantado. E essa é a história que poucos conhecem sobre Lampião. Sim, ele roubou, matou, cometeu crimes horríveis, mas também salvou, protegeu, defendeu. Ana de Oliveira viveu até 1967. Morreu aos 71 anos, rodeada de filhos, netos e bisnetos. Antes de morrer, contou sua história para a neta mais velha e disse algo que resume tudo. Lampião não era santo. Era pecador como qualquer um. Mas no dia que mais precisei, quando todo mundo me abandonou, a lei, a igreja, a sociedade, ele apareceu. E me devolveu não só a liberdade, me devolveu a mim mesma. A Fazenda Olho d'Água existe até hoje. É uma cooperativa agrícola, próspera, livre. E todo ano, no dia 19 de maio, eles fazem uma celebração. Chamam de Dia da Liberdade. E contam a história de como uma viúva resistiu, de como um menino correu pela caatinga, de como um bandido virou salvador. Hoje, quase 100 anos depois, a lição permanece. Quando o Estado falha, quando a lei não chega, quando os poderosos abusam dos fracos sem consequência, alguém precisa fazer alguma coisa. Lampião fez, do jeito dele, violento, imperfeito, mas fez. E Ana sobreviveu, do jeito dela, forte, digna, resiliente. E você, o que acha?
Lampião estava certo? A violência contra o coronel era justificada? O fim justificou os meios? E Ana? Ela deveria ter perdoado o coronel? Comenta aí. Quero sua opinião de verdade. Se você assistiu esses 90 minutos completos, você é guerreiro demais. Deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Toda semana tem história real do cangaço, sem romantização, sem glorificação. O sertão como ele era. Até a próxima. E lembra, no sertão, justiça pode demorar, mas quando chega, chega pra valer.